No vídeo de hoje, vamos falar sobre contraflecha em lajes treliçadas. Vamos aprender o que é, como fazer corretamente e quais os cuidados a se tomar para que essa solução não venha a trazer problemas. Acompanhe comigo o vídeo de hoje. Eu sou o engenheiro civil Janderson Garcia, sejam bem-vindos ao nosso canal Engenharia 2 Pontos. Dando sequência à temática de vídeos sobre lajes treliçadas, hoje vamos falar sobre contraflecha. Eu já queria deixar de antemão o aviso de que o nosso curso já está disponível com muitos alunos inscritos e um feedback muito bacana. Se você tem interesse em saber mais sobre esse curso inédito, no qual a gente abrange todo o conteúdo de lajes treliçadas, acesse o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Dando sequência aqui, então, o que é a contraflecha? Observe comigo aqui no computador a explicação. O arquivo que eu vou abrir aqui é disponibilizado para todos os alunos do curso. É um arquivo com muitos detalhes relacionados a lajes treliçadas, para ser utilizado para efeito de estudo ou até mesmo detalhamento de projeto. Observe comigo o seguinte, esse pano de laje, a gente calcula lá também o escoramento, mas vamos simular aqui, só para efeito de estudo aqui, que a gente tem 3 linhas de escora. Então a gente tem duas linhas de escoras adjacentes, ou seja, a tábua de espelho adjacente e uma central. Olhando isso aqui em corte, a gente vê exatamente essa situação. Então a gente tem duas escoras adjacentes e uma central. Antes da gente explicar o que é a contraflecha, vamos entender ou relembrar o que é a flecha. Então, quando a gente tem uma deformação nesse sentido, então a nossa carga vertical vem, a nossa laje ou a nossa estrutura, qualquer estrutura se deforma nesse sentido, a gente tem o quê? Uma flecha. Então, o nome contraflecha seria eu fazer o efeito contrário. Ao invés de ser para baixo, a gente fazer uma flecha para cima. E por que disso? A explicação é de que quando nós viermos e retirarmos o nosso escoramento e a nossa sobrecarga de utilização e a nossa carga permanente vier sobre a laje, nós vamos ter uma flecha então no sentido vertical para baixo, né? Que a gente já viu o que é a flecha. Quando eu faço uma flecha ao contrário, ela vai normalmente se deformar também para baixo. E quando a gente faz isso, nós estamos na expectativa de que a nossa laje fique exatamente no nível. Então, a contraflecha é para que quando as flechas, as solicitações verticais, deformar a nossa laje e ela for produzir uma flecha, ela seja compatibilizada no nível. De tal forma que se eu não fizer a contraflecha, corre-se o risco de a deformação passar abaixo da linha de nível desejada. Então aqui nesse detalhamento, essa linha tracejada aqui corresponde ao nível. E o nosso objetivo final é que a laje fique nessa posição. Só que se eu concretar ela nessa posição, quando eu retirar o escoramento e as cargas verticais vierem, ela vai passar para baixo dessa linha, com a área central ficando então com uma deformação acima do limite imposto por norma. Ok? Então isso é a contraflecha. Nessa ilustração aqui eu queria passar 2 alertas. Primeiro, como a gente faz, né? A gente aplica um encunhamento na área central e eleva essa escora. Então esse ponto com relação a esse ponto, ele é mais alto. Vamos dar um exemplo, né? O limite de norma é o vão sobre 350. Então para uma laje de 3,5 metros, essa altura aqui vai ter que ser 1 centímetro maior que aqui. Então a gente vem aqui e encunha esse 1 centímetro aqui, para que de fato fique 1 centímetro elevado nessa parte superior. Só que as nossas escoras adjacentes, ela deve acompanhar a formação do arco, de tal forma que se eu não fizer isso, eu vou ter uma altura central aqui muito superior ao restante da laje, e não estaríamos com um formato de arco, e quando ela se deformar, a tendência dela é se deformar por inteiro. E fazendo essa encunhamento adjacente, nós vamos ter de fato um nivelamento total da laje.
Então, um exemplo, se eu tenho 1 centímetro aqui, é ideal que aqui eu tenho provavelmente meio centímetros. Então eu tenho que vir aqui encunhar essa lateral também, para que novamente forme o nosso arco. Então essa é o primeiro alerta. Segundo, por que eu não posso fazer acima do limite imposto por norma? Então, no exemplo, 3,5 metros eu tenho 1 centímetro de limite. Por que eu não posso colocar 2,5 centímetros, 3 centímetros? Lembre-se que a gente tem a nossa capa de concreto, e essa capa aí vai variar de 4, 5 a 6 centímetros. Então vamos considerar 5 centímetros. Então se eu fizer um encunhamento aqui, uma contraflecha aqui de 3 centímetros, a minha área central aqui vai ficar com uma capa de 2 centímetros, muito inferior ao limite que a gente tem de 4 centímetros. Então, lembre-se, você pode e deve aplicar a contraflecha, ela é uma ótima solução, mas tome cuidado para que você não tenha uma capa na área central ali inferior depois que retirar o escoramento aí e ela se deformar. As camadas verticais estiverem sobre a laje e o escoramento for retirado. Então tome cuidado com isso. Contraflecha tem que se olhar também, senão vai estar afetando a espessura da capa, ok? Vamos fazer rapidamente aqui um dimensionamento para vocês verem como que a contraflecha nos ajuda num dimensionamento. Ó. Então eu vou pegar aqui um vão de 6 metros e vou calcular. Quando eu faço 6 metros a 600 centímetros dividido por 350, a gente vai encontrar o limite aqui de contraflecha de 1,7. Então, clicando aqui em flechas, a gente vai ver que a gente tem uma flecha calculada aí de 3,93 centímetros. E nós temos uma flecha limite de 2,4. Logo, 3,93 é muito superior, né? 1,5 centímetros superior ao limite de norma. E aqui está um aviso para a gente, sem a contraflecha a nossa laje não está ok. Agora a gente vai aplicar a contraflecha, então 2,4 mais 1,7, a gente está com 4,1 e aí a gente está ok. Então observe, utilizando a contraflecha conseguimos uma solução para essa laje. Agora, qual que é o alerta final que eu quero fazer nesse vídeo? Suponhamos que você veio aqui e calculou a sua laje, considerou uma contraflecha de 1,7 centímetros. Você vai ter que aplicar essa contraflecha na obra. Não há possibilidade de você não utilizar essa contraflecha na obra. Por quê? Você estaria com a flecha 1,5 centímetros superior ao limite de norma, ok? Então, utilizou a contraflecha? Utilizar em obra. Acompanhar a execução, traçar a linha de nível, medir com a régua, com a trena, verificar direitinho se os limites impostos por norma estão sendo atendidos na fase de execução, ok? Pessoal, esse, como eu disse, é um dos vídeos aí da sequência que a gente está fazendo sobre lajes treliçadas. A gente vai ter mais vídeos, mas como eu disse lá no início do vídeo, caso você tenha interesse no nosso curso, acesse o link na descrição, no qual o curso que a gente abrange todo o conteúdo de lajes treliçadas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.